Caríssimos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje o 10º domingo do tempo comum. No tempo comum, nós aprendemos a seguir a Cristo, a sermos discípulos dele. E nós estamos lendo neste ano o Evangelho de São Marcos. O Evangelho de São Marcos, ele é o menor dos 4 evangelhos, mas foi o primeiro evangelho a ser escrito. E São Marcos, ele captou, assim, na primeira impressão, como nós vemos nos seus escritos, ele captou a verdade a respeito de Jesus e definiu Jesus, dizendo assim: Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Essa é a coisa mais importante que nós precisamos compreender. Ele é o Filho de Deus. Ele liga o primeiro versículo ao momento da cruz. Quando está na cruz, que Jesus está morto, dependurado, um santo que nós chamamos de São Longuinho, né? O pessoal aí dá 3 pulinhos para achar os objetos. Este era um soldado romano que com uma lança abriu o tórax de Jesus, né? Ele enfiou do lado direito, vazou até o coração, e quando ele puxa a lança, ele exclama: de fato ele é o Filho de Deus. Primeiro versículo ligado ao momento da cruz. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, de um Deus que nunca foi amado corretamente, nunca foi amado como deveria ser amado. E a liturgia de hoje, ela está repleta desta ideia. A liturgia de hoje vai trazer exatamente isso. Um Deus que não é amado. A primeira leitura que nós vimos hoje no Gênesis, nós vimos Deus se encontrando com Adão e fazendo uma pergunta crucial, que vale para cada um de nós: Adão, onde estás? Por que Deus tinha que perguntar a Adão onde ele estava? Se Deus é onisciente, Deus vê todas as coisas, Deus sabe todas as coisas. Adão, aonde você está? A pergunta de Deus é justamente porque Adão não está onde deveria estar. Adão deveria estar dentro do amor de Deus, imbuído no amor de Deus. Adão abandonou o amor verdadeiro e foi atrás de outros amores. Outros amores que foram inspirados pelo diabo. O diabo disse a Adão e Eva: come do fruto que está no meio do jardim, aquele que Deus proibiu. Quando vocês comerem, vocês verão a verdade, vocês serão como deuses. Adão e Eva desprezou tanto a Deus, ou melhor, amou tanto a si, que desprezou Deus. Amaram tanto a curiosidade, o saber das coisas, o saber tudo, amou tanto a si que desprezou Deus. E Deus aqui então passa a não ser amado como deveria. Vejam o Evangelho de hoje. O Evangelho começa dizendo assim: Jesus voltou para casa. Aonde era a casa de Jesus? Quando ele começou o seu ministério, a casa não é mais Nazaré, onde ele viveu com a sua mãe e o seu pai José. A casa de Jesus era a casa de Pedro. A casa de Pedro, que ficava na cidade de Cafarnaum. E lá dentro da casa dele, ele começou a ser afrontado. Vejam, primeiro chegaram os parentes de Jesus, né? Diz assim que os parentes chegaram e queriam agarrá-lo e levar embora. Porque ele não tem tempo para comer, não tem tempo para dormir, não tem tempo para nada, é uma multidão, é tanta gente, é uma confusão. Vamos pegar ele e vamos levar para casa. Ele está meio maluquinho da cabeça, né? Vamos levar Jesus para casa. E esta atitude dos parentes de Jesus, da família de Jesus, enche o coração de Jesus de uma ira, uma santa ira. Vocês não estão entendendo o que é que eu estou dizendo. Vocês não estão entendendo o que é que eu estou falando. Você não está sabendo para onde eu estou querendo ir e para onde eu estou querendo levar vocês. E o povo, e a família aqui no caso,
uma certa violência, né? Esta é a moldura do quadro. Além da família que vem para agarrar Jesus e levar embora, começam os fariseus, gente maravilhosa aí, os chefes, chegam próximo dele e diz assim: você está com o diabo no couro, e tudo que você está fazendo é por Beelzebu, você não está fazendo as coisas de Deus. E aqui a ira de Jesus cresce, né? Você sabe o que é que você está falando? Se fosse a gente, se fosse eu, dizia: você sabe o que você está falando, sua anta? Você não faz ideia do que você está falando. Você está acusando Deus de estar com o diabo. Mas Jesus, na sua bondade, na sua misericórdia, na sua paciência, Ele vai respondendo as coisas, claro, com a ira santa de Deus, mas ao mesmo tempo com um coração cheio de misericórdia. E Ele começa a explicar, né? Ao invés de mandar um raio e acabar louco aquela história, não. Ele vai explicando. Olha, um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Eu não posso estar com o diabo no couro, porque senão eu estaria contra o diabo. Não, isso não existe. Um reino só subsiste se ele estiver coeso, unido. Um coração só permanece em Deus se ele estiver um coração uno, um coração único, um coração pleno. Se o coração estiver dividido, ele se destrói. Jesus vai explicando com mansidão e com carinho, apesar da incompreensão daquele povo. Mas aí Jesus revela uma coisa terrível, tremenda. Ele diz assim: todos os pecados podem ser perdoados, menos o pecado contra o Espírito Santo. E o que é o pecado contra o Espírito Santo? É quando uma alma sabe da sua miséria, ou melhor, às vezes iludida, ela se sente como Deus e ela entra em luta com Deus, entra numa guerra contra Deus, e não aceita Deus, e não aceita as coisas de Deus, e luta contra as coisas de Deus. A gente vê isso todos os dias, quando você abre determinados jornais, e você vê dizendo: entraram na igreja, quebraram todas as imagens da igreja. Gente que luta contra as coisas de Deus. Entraram na igreja e profanaram o sacrário. Gente que luta contra Deus. Mataram os cristãos porque eram cristãos. Gente que luta contra Deus. Mas também pessoas que lutam contra Deus na sua vida privada, na sua vida pessoal. Ela não quer saber das coisas de Deus. Ela odeia as coisas de Deus. Ela critica as coisas de Deus, e ela critica aqueles que servem a Deus, dizendo: você é mulher de padre, já vai de novo para a igreja, todo dia você está na igreja, você não sai da igreja, né? Você está querendo o quê? Você está querendo ser santa? Você está querendo ser beato? Né? Gente que luta contra Deus, que briga contra Deus, não aceita que Deus haja no coração dela. Não permite que o Espírito Santo faça a obra que ele precisa fazer para a nossa salvação. Então, o pecado contra o Espírito Santo é quando eu me fecho à ação do Espírito e me torno inimigo de Deus e luto contra Deus. E Jesus revela que, infelizmente, existem muitas pessoas que agem assim. Não permitem que o Espírito Santo faça o trabalho dele. Depois, a cena volta. Agora vem os familiares de Jesus juntamente com a mãe. É como se fossem falar para Maria: Maria, olha, vamos lá, dá um jeito, você que é a mãe dele, fala para ele, vai lá convencê-lo. Ela vai com os irmãos, mas ela permanece lá fora e pede para falar com ele. Não está querendo agarrar ele e levar embora, né? A cena mudou um pouco agora. Quero falar com ele. E ele aproveita esta situação para dizer: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? A minha família verdadeira é quem está comigo, é quem está do meu lado, é quem vive com Deus, é quem está com Deus. E é muito importante a gente saber disso, porque a gente precisa ser claro com as coisas de Deus. Irmã Lúcia, né, que foi uma das videntes de Fátima, ela dizia assim: não existe meio termo. Ou você está com Deus ou você está com o diabo.
Não existe mais ou menos. Não existe uma terceira opção. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Não tem o jeitinho brasileiro nosso. Não existe isso. Ou é de Deus ou é do diabo. Jesus revela que se você quiser ser de Deus, você tem que fazer a vontade de Deus. Olhando para toda essa situação, fico imaginando, desde o dia do pecado original até hoje, os homens, eles continuaram rejeitando Deus. Um amor que não é amado. Tudo que Deus queria era ser amigo de Adão e Eva. Era ser amigo deles e estar com eles. E eles rejeitaram Deus. Aí Deus não desistiu, foi lá escolher um povo. E o povo continuou do mesmo jeito. Abandonava Deus, ia embora para outros caminhos, ia embora para outros deuses. Começavam com a idolatria, abandonava Deus. E aquele Deus mais uma vez rejeitado. É o próprio Jesus contando a parábola, né, do filho. Deus mandou os empregados e mataram os empregados. Depois Deus mandou o filho e mataram o próprio filho. Ou seja, é um Deus que não se deixa convencer de não amar, e um povo que não se deixa convencer de rejeitar este amor. Continua não amando, continua não querendo. E é assim que nós continuamos. Nós somos muito mais amigos da internet do que de Deus. Nós somos muito mais amigos dos nossos sonhos do que dos sonhos de Deus. Quantas pessoas, a alegria, a felicidade delas seria passar num concurso público? Você não vê as pessoas dizendo assim: nossa, eu estou muito feliz porque eu vou entrar no céu. Eu estou muito feliz porque eu consegui hoje estar com Cristo, com Ele. Eu estou muito feliz porque eu consegui receber Jesus na Eucaristia. Eu estou muito feliz porque Deus veio me visitar e o céu é a minha herança e o céu é a minha esperança. Mas nós vemos as pessoas felizes por uma série de coisas. Feliz porque achou o amor da vida dela. Feliz porque ganhou o dinheiro que queria. Feliz porque comprou o carro que sonhou. Feliz porque construiu a casa que planejou. Feliz porque fez a viagem que tanto queria. Feliz por todas as coisas do mundo. E Deus passando de porta em porta, batendo, de novo, batendo, dizendo: posso entrar e te mostrar o que é o amor? E a maioria de nós dizendo: não dá, não tenho tempo. Lembra de quando ele ia nascer, que ele bateu nas portas dizendo: tem algum lugar aí? E não tinha lugar nenhum para ele, em casa de ninguém. Ele foi nascer lá no coxo dos animais, na estrebaria. Ele continua batendo. Santa Teresinha do Menino Jesus, quando entendeu isso, que Deus estava caçando um coração para amar, e os corações não aceitavam o amor de Deus, quando ela entendeu isso, ela disse: eu vou me deixar amar. Escreveu uma carta, um manifesto de amor a Jesus, uma entrega a Deus, e leu diante do sacrário: Senhor, eu me entrego como vítima do seu amor. 1 ano depois, Santa Teresinha estava morta no caixão com tuberculose. Deus encontrou um coração que se deixou amar, e quando esse coração se encontrou com o coração de Deus, ele explodiu. Ele continua passando e batendo de porta em porta. Você deixa eu amar você? Tomara que quando ele bater na sua porta, você tenha a sensibilidade de abrir.